Olá, alunos! Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre misturas e soluções e separação de misturas, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente tem misturas e soluções. No primeiro desenho que vocês estão vendo, a gente tem uma mistura de água e óleo. Então o que é a mistura? É quando a gente junta aí duas coisas, então água e óleo. Então a gente tem uma mistura heterogênea. Por que a gente fala isso? Porque nós conseguimos ver aqui duas coisas, água e óleo. Então a gente chama isso de mistura heterogênea, porque nós conseguimos identificar essas duas coisas. Nesse aqui de baixo, ó, deixa eu tirar aqui minha carinha, nós estamos vendo só uma coisa. Então, nós misturamos água e sal e estamos vendo só uma coisa. Se a gente não soubesse que foi misturado água e sal, não teria como a gente identificar, onde é que está o sal, né? Então, quando a gente só vê uma coisa, nós chamamos de mistura homogênea ou solução, tá? Então, mistura homogênea ou solução quando só vejo uma coisa, e mistura heterogênea é quando eu consigo identificar duas coisas, tá bom? Eu chamo normalmente de solução as misturas homogêneas. Transformação química, ela ocorre quando eu não consigo reverter esse processo, então eu não posso confundir a transformação química com a mistura. A mistura eu consigo separá-la, né? Então é por isso que hoje a gente vai falar de separação de misturas. Então a ferrugem e a combustão eu não consigo revertê-las, a não ser que eu passe por aí um rigoroso processo no laboratório até que eu consiga um pouco reverter a ferrugem. A combustão é quase impossível, tá? Então por isso que a ferrugem ocorre quando lá no portão da minha casa, nas correntes, etc., se junta o oxigênio com o ferro, formando o óxido de ferro, popularmente conhecido como ferrugem. Então, eu não tenho como reverter. Eu posso até limpar essa ferrugem, mas não consigo fazer com que esse óxido volte a ser ferro, tá bom? A combustão ocorre quando eu queimo alguma coisa. Vocês já fizeram lá a experiência da vela, então eu não consigo fazer com que essa madeira volte a ser madeira, né? Depois que ela foi queimada, então não tem mais como eu pegar a cinza e fazer com que ela volte a ser madeira. Aqui, então, vamos à separação de misturas, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o primeiro exemplo é a catação, né? Aqui nesse exemplo a gente tem vários feijões, feijões claros e escuros. Então, para separar, separação manual, catação. Então, vai ter que catar manualmente, separar aí esses feijões, tá certo? Então, separa os claros do escuro. O segundo exemplinho que vocês têm aí é o que é uma bagunça aí de um quarto, então tem que separar os brinquedos de forma manual, a mesma coisa essa gaveta cheia de roupas bagunçadas. Então, separação de forma manual a gente chama catação. Ventilação é quando eu utilizo o vento ou o ar para levar as partículas mais leves. Então, estão vendo aqui, ó, no primeiro exemplo, a pessoa está utilizando até uma peneira para jogar para cima. O vento vai o quê? Passar e vai levar essas partículas mais leves. No segundo exemplo, a senhora está separando aqui casquinhas de arroz, me parece, então também o vento vai levar e separar essas casquinhas mais leves. O terceiro exemplo é do amendoim. Então, a gente normalmente assopra o amendoim para levar as casquinhas mais leves, né? Só que o que acontece hoje, a gente tem uma pandemia, não é muito aconselhável aí você assoprar o amendoim para levar essas casquinhas, mas aí tá aí um exemplo de ventilação. Outro exemplo é a levigação, só que em vez de usar o ar, ela usa a água, então muito utilizada aí, né, na mineração do ouro. Então, em vez de passar o vento, a água que passa levando aquelas partículas mais leves e sobra o que? O ouro. Então, vendo essa bacia aqui, se chama bateia, né? Então, o ouro que é mais pesado fica depositado lá no fundo, né? Assim, é bem pouquinho, também me decepciono quando vejo, né? Lá na mineração do ouro, porque é uma destruição ambiental bem grande, quem assiste aos programas que mostram, mas tá aí, né? Então, a água leva as partículas mais leves, só sobra as mais pesadas. Então, tem aqui vários exemplos aí de levigação. Então, a água passa levando a partícula leve e sobra a pesada. Peneiração. Então, a peneira, o que ela faz? Ela deixa as partículas mais
pequenas passarem pelos furinhos, as mais leves são retidas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tapioca, ou então separar a areia fina da grossa lá para utilizar na construção civil. Então, exemplo aí de usar a peneira para fazer a separação. Separação magnética, então a gente utiliza ímãs que vão pegar o que? Só as partículas metálicas vão ser atraídas. Então, estou vendo aqui, separou da areia através da separação magnética. A mesma coisa aqui. Esse é um exemplo menos comum da gente ver no Brasil, porque é mais utilizado, acho, nos Estados Unidos, esses grandes ímãs nos ferro velhos, né, que separam o metal dos plásticos e tal, dos carros que foram demolidos, né. Então, separação magnética, pega lá um ímã, vai atrair os metais, aquilo que não for metálico vai ficar lá. Então, vai separar os metais daquilo que não é metal. Sifonação. Então, o sifão é esse tubinho aqui. O que a gente faz? A gente enche ele de vácuo, ou melhor, tira o ar dentro dele, sugando igual um canudinho, né? Então, você vai colocar ele na parte líquida, no caso aqui a água, o que tem embaixo aqui é a terra, tá bom? Então, tirou o ar daqui de dentro, coloca o tubinho, né? Segurando nas pontas do tubinho, né? Coloca na água e a outra parte solta aqui dentro desse outro recipiente e aí a água vai passar e vai cair aqui. O que é importante dizer? Para que a gente faça essa sifonação, antes de mais nada, a gente fez este outro processo aqui, ó, que é a sedimentação ou decantação. Então, sifonação é só a passagem por esse tubinho, que era antigamente muito feita para passar a gasolina de um carro para o outro, etc, né? Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Então, como é que ocorre a decantação? Ela é a sedimentação no material, então ele vai caindo porque ele é mais pesadinho, ele vai caindo e se depositando ao fundo. Então, o exemplo que a gente tem aqui, ó, é de terra, né? Então, a terra mais pesadinha, a gente deixa ela ali um tempo, ela vai caindo e vai se depositando ao fundo. Tá vendo aqui, ó? É o mesmo negócio que depois de um tempo se depositou ao fundo. Vamos pegar aqui o desenho. Então, que é o desenho, a fonte do Brasil Escola, tá bom, gente? Então, aqui o desenho, ó. Então, água com terra. Depois de um tempo de repouso, deixa lá parado. A terra vai caindo e vai se depositar ao fundo. A água mais limpa fica aqui em cima. Além da sifonação, eu posso simplesmente pegar o potinho e virar aí em cima do outro, tá certo? E o último exemplo é a destilação, que é a forma que eu vou separar o sal da água, tá? Então, destilação simples nesse caso. Então, observe aqui, ó, no número 1, tá? Aqui a gente tem água misturada com sal. Quando eu começo a aquecer a água, o que ocorre? Ela começa a evaporar. O sal é um sólido que só está ali dissolvido na água. Ele não vai evaporar, então a água vai evaporando, virando vapor. Aqui está tudo fechado, ó. E ela vai vir aqui por este caninho. Quando ela vem aqui por este caninho, tá? Ela vai vir para este outro balão volumétrico e vai começando a se resfriar e vai vir para este outro cano e vai vir para este condensador. O que é um condensador? Este cano que passa aqui dentro está passando vapor. Este outro, aqui não está mostrando, mas ele é ligado a canos com água fria, então está sempre resfriando ao redor do cano do vapor. Quando a água resfria, ela volta a ser líquido. Então, aqui ela vai o quê? Voltar a ser líquido e vai cair no funil de separação. É a mesma coisa que ocorre lá no banheiro quando a gente toma banho, né? A água evapora lá do chuveiro, encontra o vidro e fica lá tudo embaçado, né? Escorre, volta a ser líquido. Então, a mesma coisa que ocorre aqui dentro desse caninho aqui do condensador. A água volta a ser líquido. A água que está aqui vai o quê? Toda evaporar e passar por esses canos até voltar a ser líquido. Mas o sal não, o sal vai ficar aqui dentro. Então, ao final de um certo tempo, a gente vai ter aqui separado o sal da água, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chame a prof lá no WhatsApp, tá bom? Beijos e era isso. Até mais.